Estamos no ar, podcast do Estimado, o segundo programa. E nada mais, nada menos, teríamos que trazer mais uma personalidade da nossa comunidade. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Hernani Dutra. 33 anos radicado em Rio do Sul, promotor de justiça. Casado, 3 filhos, já tem neto, flamenguista. Dr. Hernani, que também foi candidato a deputado estadual. Dr. Hernani, que tem uma convivência em Rio do Sul muito forte com toda a nossa comunidade e também do Alto Vale do Itajaí. Dr. Hernani, muito obrigado por ter vindo no nosso segundo programa, o podcast do Estimado. Estamos nas redes sociais, né? Facebook, YouTube, Diário do Alto Vale. É só querer seguir para pegar o estimadinho e o estimadão. Porque eu estou bem gordão e o senhor está bem magrinho. Porque o doutor Hernani mudou. Quando usou o pijama meio assim, quase que se aposentando, mas já aposentado, mas ainda brilhando lá no Ministério Público, porque você ainda tem algumas funções, me parece que o senhor vai falar aqui na Procuradoria, em Florianópolis, para contar um pouquinho dessa sua vivência de 33 anos no Rio do Sul, que deve dar mais ou menos 14, 15 mil dias, né? 365 dias por ano, vezes 30, 33, é mais ou menos isso aí. Mas, enfim, muito obrigado por ter vindo. Estimado, que é um prazer, né? E surpreso por estar aqui nesse teu reinício, esse lançamento do Estimado, aqui no podcast, com parceria com o Diário, né? Do Alto Vale. É um prazer estar aqui. São 33 anos, não só de Rio do Sul, como de amizade com você, né? É verdade. São 33 anos que nós compartilhamos essa amizade, sacanagem um com o outro, né? Nossas brincadeiras lá no Ouro Verde, nas nossas bodegas da noite também, que sempre gostamos muito, né? Vamos recordar algumas das sacanagens feitas pelo Neri, que causou, sempre levei na brincadeira, sempre na esportiva, ao contrário do Neri. O Neri gosta muito de brincar com os outros, mas não brinque com ele que vira fera. Ele fica bravo. Fica bravo, né? O Neri é muito... Aí já dá de ver quanto você é sacana, né, Neri? Eu vou contar já a primeira sacanagem. Fique à vontade. A inesquecível, né? Tu lembra que nós ia ali no bairro Canoas, no rancho do Chico, e me convidaram para fazer um carreteiro. Eu fui... Lembrei agora, estou lembrando. Eu trazia, assim como fizemos várias vezes em programa com você, né? Um frescal, vamos fazer um frescal. E eu levei algumas peças de frescal ali pro rancho do Chico, nosso amigo Chico Ferrari, né? E já fui cortar lá no rancho, daí olhei, tem tantas pessoas, não preciso fazer tudo isso, tem demais. Unha de fome também, né? Hoje, na verdade, tu tava com a mão bem fechadinha, né? Até hoje, assim, o João Beltramini, vive dizendo que carreteiro meu não tem carne, né? Só arroz. Só arroz. Mas também para sustentar aquele corpinho do João Beltramini. Do João, o Raulzinho também vive. Só as 2 batatas das 2 pedras já vai um monte de arroz e frescal. Mas eu cortei aquele frescal ali, tem tantas pessoas, não é preciso. Essa peça, assim, era uma peça de uns 3 quilos, 2 quilos e pouco, assim, de frescal. Eu guardei no freezer, lá na geladeira lá do rancho. E nós tomamos todas, né, aquela noite. Como nós sempre gostamos, né? Aqui nós vamos tapar o sol com a peneira. Onde é que é? A minha peneira não vem, mas eu vou trazer uma peneira. Mas tá aqui, ó. O nosso cacetete, que eu já usava muito tempo lá atrás, vamos bater o martelinho aqui com o cacetete. Nós nunca deixamos de falar a verdade, que nós gostamos da noite, mas com muito respeito. Lógico. Claro. Ficamos lá, tomamos e tudo. E eu certo aquele pedaço de frescal, dentro de uma sacolinha de mercado e tudo lá. Estava dentro do freezer. No final da festa, peguei a sacolinha, peguei pela alça da sacolinha. E fui embora. Fui embora, cheguei em casa meio cansado, já coloquei direto no freezer, né?
outro dia, acordei meio tarde, assim, acordei com a mulher lá, aí ele chegou e disse, ô, Hernani, que é aquele pau de lenha lá na geladeira? Disse, pau de lenha? Que pau de lenha? Eu tenho um pau, você colocou um pau de lenha lá no freezer? Eu não, eu trouxe um frescal. Fui lá ver, tava um pedaço de pau de lenha, o Neri levou o frescal e colocou aquele pau de lenha ali que eu congelei lá em casa. É uma... Sabe? É uma das mas tem um detalhe, talvez você não Eu acho sabe. que o Edinho estava junto. Eu ia chegar no Edson, doutor Edson Zanis, o Edinho. Ele, na verdade, foi o mentor. E bolou a coisa e disse, Neri, agora te encarrega. Porque, claro, todo mundo tinha medo de ficar com o que era do doutor Hernani, afinal de contas, queira ou não queira, era o promotor de justiça que estava lá. Era o amigo fazendo um frescal, fazendo um carreteiro, mas é o promotor de justiça, era uma autoridade. Então, o Edinho, não, ô, Neri, tu leva, isso é contigo. Mas, na verdade, eu estava louco para levar, né? Claro. Eu não me lembro se vocês devolveram, eu acho que não devolveram. Eu não me lembro de ter devolvido, porque a Cílio sempre gostou muito, a estimada gostou muito de carreteiro, de frescal, e eu acho que foi feito isso, mas eu acho que foi bom, o Hernani lembra dessa, é verdade, para quem está vendo, seguindo a gente no programa, no podcast, aí nas redes sociais, e no Facebook, enfim, no Diário do Eu Alto estou contando Vale. essa, que foi um mico, um mico que o eu YouTube. paguei, mas para vocês terem ideia do espírito do Neri. Se ele puder te sacanear, ele vai te sacanear. Não, é que... É brincadeira de bom gosto. Não, de bom gosto, é. Não traz prejuízo para ninguém, tá tudo bem, mas E põe a gente com saia curta, justa, muitas vezes. Pra gente encerrar o papo das nossas brincadeiras e das sacanagens, né? O Edinho, vamos dizer assim, o Edson Zanis, advogado, conceituado, nosso particular amigo de muitos anos, inclusive da família, do seu Afonso, da dona Norma, né? Pai e mãe, da Rosa, enfim, da sua irmã Janete. O Edinho sempre gostou muito de sacanagem. O Edinho sempre foi o maior mentor do nosso grupo lá do Ouro Verde, que ele jogou muitos anos lá. Depois no rancho, né, claro. E em outros lugares onde o Edinho tá, ele sempre teve sacanagem. Sempre. Mas uma vez o Edinho chegou com um carro novo, Ford, e quando ele viu, a chave tinha ido, né? Aí teve que chamar. Foi a vez que ele roubou o pneu do teu Fusca? Foi depois, ele e o Muraro, o doutor Muraro Lelo, tiraram o pneu do Fusca, conseguiram abrir lá, mexendo nele, abriu o capô, tiraram. Eu, quando vi, não tinha mais socorro, mas que diabo, onde é que foi isso? Depois de tempo, comprei um socorro. E depois de um tempo, tinha dois. Eles abriram de novo e botaram outro. Mas o Edson ficou sem o carro novo, teve que chamar a estimada Rosa para poder trazer a chave reserva, porque nós não devolvemos a chave para ele ir com o carro novo embora. E tem ele fez um aniversário lá, no Ouro Verde, e o Ouro Verde era o nosso encontro, com o bailão em cima e tudo, né? Alguns subiu a escada. Bom. Alguns subiu a escada. Onde é que era a escada? Eu não me lembro. Tinha uma escada ali do barzinho que subia por dentro ali. Tinha uma cozinha ali, subia por ali. E o Edinho fez um aniversário lá e a gente trouxe de surpresa aquele carro de som que faz aquela homenagem de parabéns, de amor, de depoimento. O Edinho chorava que era uma criança pequena, você lembra disso? Lembro. Aquilo é o famoso pagamento de mico, né? Tá pagando o mico. Ô, doutor Hernani, mas enfim, e no Ouro Verde, só para completar, que a gente tem um carinho muito especial lá pelo nosso Ouro Verde Veteranos, que você sabe que você faz parte ainda, hoje vai muito menos, mas você ia muito lá, inclusive jogou algumas vezes de calça de tergal, porque o Hernani era o homem da calça de tergal. Hoje, quando chegou aqui no estúdio, aqui no Diário do Alto Vale, aqui no Claudinei, no Jean Goral, que é a nossa equipe, para nós podermos fazer o podcast do Estimado, você chegou de calça jeans desbotada, parecia um guri. Quando eu olhei, verdade. Eu disse, isso não pode ser o doutor Hernani. Porque o Hernani sempre usou, você jogava futebol, eu me lembro, botava um tênis e não botava calção. Jogava de calça de tergal. E isso não, tem que deixar isso bem claro, porque é verdadeiro. Pena que a gente na época não filmava, não fotografava, porque isso faz muitos anos. E lá no Ouro Verde, para encerrar o papo do Ouro Verde, que é uma família, a minha segunda família, sei lá, terceira, enfim, você fez muito frescal para nós, que depois eu quero falar sobre essa iguaria.
para todo mundo saber que o Hernani trouxe essa iguaria para Rio do Sul. Você trouxe o Frescal para a gente conhecer em Rio do Sul. A gente fez os programas de TV muitas vezes, fizemos no Ouro Verde, fizemos no rancho lá do Canoas e fizemos em Bar do Zone, enfim, em muitos lugares você fez o Frescal, o Carreteiro, enfim. Então, vamos conversar depois. Mas eu queria muito mesmo, doutor Hernani, voltar um pouquinho. Você que está aqui 33 anos e você veio lá de São Joaquim. São Joaquim que eu estava hoje dando uma pincelada, estimado. Porque São Joaquim está lá na altitude do mar a 1.350 e quase 1.360 metros de altitude, deve ter mais ou menos uns 30 mil habitantes hoje, eu imagino, porque em 2019 estava com 27, 28, então eu imagino que deve ter uns 30 mil, né? Deve ser. Deve ter, né? E que é uma região muito rica com as culturas da maçã, do frescal, do frio, da neve, imagina só dos vinhos, das vinícolas. São Joaquim, ou vamos dizer, a grande região de São Joaquim, que é Urubici, Urupema, e sim, Bom Jardim, onde você tem seu sítio, que, né, depois nós vamos dar uma pincelada nisso também, são regiões turísticas da onde você, quando o garoto saiu para estudar, mas a sua família, pai e mãe ficaram lá, e você foi fazer essa trajetória vitoriosa no Ministério Público de Santa Catarina. Eu gostaria que era importante falar um pouquinho sobre isso, porque você tem uma história rica, história de correção reta e de muita ética, porque eu acho que o profissional, a primeira coisa que ele tem que ter é ética, ele tem que ser um cara ético. E você sempre demonstrou isso. Você foi amigo de muita gente em Rio do Sul, no Alto Vale, da mais classe lá embaixo, da mais classe lá em cima. Você nunca misturou nada, pelo menos foi o que eu sempre percebi. Porque a gente analisa. O promotor é aquele que fica um pouquinho mais em casa, mais encolhido, não vem muito nas redes de amigos, de bares, e você nunca deixou de demonstrar a sua virtude da grande amizade e da paixão que você tinha pelo cheiro do povo, do povo. Neri, eu já em algum programa que nós fizemos, assim, eu te relatei, assim, mais ou menos a minha infância, a juventude, né? Eu venho de uma família modesta, né? Meu pai era barbeiro, além da barbearia, junto ali funcionava a banca de revista e jornal. A minha mãe, quando casou com o pai, sendo barbeiro, ela acabou indo para a profissão de cabeleireira, né? Também. Então era o salão, a barbearia do pai, o salão de beleza da mãe, salão da Dona Leia, né? E que nos dias de hoje, muito diferente de 50, 80 anos atrás, não. é um comércio de boas rendas, tanto uma barbearia bem montada, como um salão de beleza de mulher. Mas era outra realidade, Sim, né? lá atrás era totalmente outra realidade. Era barbearia, hoje você... Hoje é um centro espetacular, salão, né? Um salão. É salão. Com freezer, com bebidas, com, né, com Mas televisão. era a barbearia do pai, assim, era a referência, assim. Meus irmãos e eu, né? A gente era preparado para ser barbeiro, né? Para continuar na profissão. E enquanto não chegava à condição de barbeiro, você era engraxate. Então, eu vivi até os 14, 15 anos como engraxate lá na barbearia do pai. Aquela caixinha do engraxate e tudo. Sim. A do Mauro era mais caprichada, a minha era muito... A do teu irmão, o Mauro? A do Mauro, o Mauro era mais caprichoso. Então quer dizer que o Mauro era mais exibido? Era o competente, né? O competente. O Wilson, que é mais velho que o Mauro, né? Esse não quis, logo ele quis aprender a ser alfaiate, né? Então ele teve muito tempo como aprendiz de alfaiate. O Valdir, que é o mais velho, esse chegou a ser barbeiro. Vocês são quantos, doutor Hernani? 4 homens. 4 homens e 2 mulheres. 2 mulheres. Né? A minha irmã mais velha, a Isolete, a Lete, né? Essa também foi para cabeleireira. Né? A Nazaré era meio manicure, coisa, depois casou. Hoje casada lá em São Joaquim. Quem é que naquela época ia conseguir vislumbrar uma São Joaquim com tanto turismo todos os anos, né?
Em função do frio, que é a cidade mais fria do Brasil, São Joaquim. Neri, eu faço alguma crítica a São Joaquim, que ela não desenvolveu o turismo como era para ser. Como era para ser, né? Não, por quê? O que faltou? Eu não sei exatamente Atitudes a políticas? razão. Não sei se é do povo. Atitudes políticas, quer dizer, o gestor tem que De repente puxar. faltou. Eu até tenho um episódio, vou te relatar daqui a um pouco, assim, que talvez seja um dos motivos, né? Mas eu digo assim, São Joaquim não cresceu como devia crescer, porque São Joaquim, eu sou de 54. Então Somos de 54, né? somos de 54. Quer dizer, lá na década de 50 já tinha algumas festas de maçã. Lá, a começo da década de 60, São Joaquim foi capa da revista O Cruzeiro, que era o top da época. Revista Cruzeiro. O Cruzeiro, agora me deu branco aqui o nome dela, a Marturano, ela era moça bonita e coisa, com a maçã estampando a capa da revista Cruzeiro. O Cruzeiro. Quer dizer, São Joaquim até hoje tem publicidade gratuita em qualquer canal de televisão, como a cidade mais fria. Todo dia vai dar a temperatura, a previsão do tempo. São Joaquim. São Joaquim. São Joaquim, quer dizer, a maçã, isso deu estampa, a publicidade para São Joaquim muito grande, né? Até porque o próprio Coutinho entra em tudo com um monte de rádio a nível desse estado, dando a previsão do tempo produzido diretamente da sua estação de São Joaquim. De São Joaquim. Quer dizer, Ronaldo Coutinho. Então você tem São Joaquim assim, estampado direto na mídia, né? E por que não desenvolve, né? Hoje você vê assim, o Urubici dando uma explosão de pousadas e coisas. Né? Verdade. O próprio Bom Jardim tem mais restaurantes do que São Joaquim. Bom Jardim também está na faixa de uns 25, 30 mil habitantes? Não, Bom Jardim é menor do que Lontras. Até menor? Mas o Urubici também, né? Pequeno. O Urubici hoje equivale a Lontras, eu acredito, né? Bom Jardim é menor do que Aurora, ali o centro de Aurora. Urupema é o menor município de lá, eu acho. É, o mais novo e menor. É, né? É o mais novo e menor, Urupema, né? Faz tempo que eu não vou na Urupema. Não sei assim Urupema tem na faixa de mais ou menos 2.500, 2.600 habitantes. Agora, a Bom Jardim, você tem uma gastronomia muito boa, a Urubici, excelente gastronomia e hospedagem. E hospedagem, é verdade. Já fiquei em pousada lá. São Joaquim, das três... Deu uma parada, né? Ele não evoluiu. Você vê alguns empreendimentos, alguns setores assim, que nos orgulha, né? Nós temos uma prática lá em casa, a minha estimada, o Hidalgo da Cimento e a Negra, Niles Borges, nós temos grupos familiares aí, o Júlio Japa com a esposa, o Reinaldo Ips, a gente faz todo ano 1 ou 2 viagens para São Joaquim, sai de manhã, vai, compra uns vinhos, toma uns vinhos lá no Wilson, no teu concunhado, né? O Wilson é uma história um pouquinho... Mas é meio parente, né? É, né? De certa forma, assim. Casa do Vinho, não sei como é que é lá. É, a Casa do Vinho. E a gente almoça lá tem gastronomia portuguesa, tem bons restaurantes lá. Mas eu concordo com você, se analisar mesmo a região toda, São Joaquim podia ter ido um pouquinho mais, né? Não tenho dúvida. Então, Neri, a gente, assim, voltando assim à minha juventude, quer dizer, nós tivemos uma participação muito ativa sempre, assim, com a comunidade, né? Era o futebol. O meu pai, além de barbeiro, ter a banca de revista, ele era músico, ele tocava pistão, ele montou um conjunto que ficou anos abrilhantando lá todos os bairros. Era o Pedacinho do Céu. Então, o pai era um conjunto, assim, para a época, muito renomado, assim. Costumava fazer temporadas lá em Araranguá, no balneário do Morro dos Conventos e tudo mais. E os carnavais lá em São Joaquim, tradicionalmente, era o Pedacinho do Céu. Como é que era o nome do conjunto, lembra? Pedacinho do Céu. Pedacinho do Céu.
Porque tem aquela música, era o Pedacinho do Céu. Eu estou imaginando se você fosse dono de um conjunto e tocasse, né, Hernani? Porque você nunca gostou muito da noite, mas se tivesse uma banda, eu acho que você não teria feito a carreira de promotor de justiça, porque com uma banda musical, Hernani, que gosta um pouquinho da noite... Então, a Neri, essa história do Pedacinho do Céu e tudo mais, do conjunto, tocar os carnavais. Então, chegava no carnaval, tem o batuque, né? Então, eu, Mauro, todos nós lá da família, daí pegava um surdo. E ia pro estouro, né? Ia lá tocar, ajudar a tocar os batuques no carnaval lá em São Joaquim. Isso fazia a gente ir muito próximo da sociedade, assim, né? O Hernani, eu também tenho esse álibi, assim, de uma coisa que eu já percebi em você, em muitas noites que a gente teve junto, enfim, nas nossas comidas maravilhosas, nossas cervejas, nossas cubas, né? Nossas conversas e música. Você tem uma prática que dá aquela cochilada também, né? E eu também tenho essa prática, vice. De vez em quando eu esqueço e já dou uma dormidinha. Nós tivemos um episódio, outra passagem que nós tivemos. Essa foi juntos, no Cacetino, né? No Cacetino. Nós fomos um baile de debutante ali no Cacetino. E a hora que as meninas foram desfilar, o pessoal começou a se levantar, eu e Neri também se levantamos. Encostamos numa parede, né? Não foi na parede, nós se encostamos um no outro, assistindo as meninas desfilar. Quando eles viram, estava eu e o Neri dormindo de em pé ali. Eu sou muito fraco para bebida, diferente do Neri. O Neri vira à noite, né? Mas hoje, de novo, cada vai passando, a gente vai pegando a idade, toma 2, 3 latinhas de cerveja, já tô com sono, já tô piscando. E daí eu paro por aí. O Neri tem uma virtude. É aquele famoso cavalo do padeiro, né? Antigamente aonde o padeiro, vai, encosta. Dorme. Ele dá aquela dormidinha. Eu no Ouro Verde ainda de vez em quando acontece. Mas é que eles fazem, o grupo pede para eu ficar muito tempo. Como eu tô acostumado a dormir muito cedo em casa, aí bate aquele soninho, né? Dá aquele soninho. Ô, doutor Hernani, estimado, quando o senhor chegou em Rio do Sul, lembra quem era o prefeito, vice-prefeito, lembra de alguns vereadores? Porque há 33 anos atrás... Ô, Neri, eu cheguei aqui com o prefeito. Não foi a primeira comarca sua, não, né? Não, eu fui... Eu comecei a carreira lá em Chapecó, né, como promotor substituto de Chapecó, fui para Campo Herê, fiquei 2 anos em Campo Herê. Teve muito no oeste e no extremo oeste, né? Daí eu vim para Itaiópolis. Itaiópolis eu fui designado, eu fiquei pouco tempo em Itaiópolis, fiquei uns 6 meses. No papel eu fiquei 2 anos também, mais ou menos 2 anos, né? Mas na verdade eu fiquei 6 meses lá em Itaiópolis. E o restante do tempo eu fiquei lá em São Joaquim. De São Joaquim fui a Tijucas. E daí em 88 eu vim para cá. Quer dizer, o senhor chegou mais ou menos na época da doutora Carla? Mesmo ano. Eu acho que ela chegou mais ou menos. Eu não me lembro se aí, né? eu cheguei alguns meses antes que a Carla, ou a Carla, me parece que a Carla chegou alguns meses antes do que eu aqui em Rio do Sul. Mas ela chegou também em 88. Gozado, né? Ela não foi mais embora, hoje é vice-prefeita, né? Foi delegada de carreira, delegada regional, enfim. Ela tem uma história na Polícia Civil. História bonita, como você tem no Ministério Público. E você também. Chegou a 33 anos e não conseguiu ir embora. Eu falei no outro programa aqui do Lorival Goulart, que foi, para mim, o maior comunicador que eu conheci aqui na nossa região, né? Trabalhou na Rádio Mirador mais de 30 anos. E o Lorival sempre dizia nos seus programas: eu vim de São Francisco, São Chico, passei por Jaraguá, parei em Rio do Sul. Tive um tempo em Florianópolis, voltei para Rio do Sul. Aqui eu quero ficar e daqui eu não saio mais. É mais ou menos isso que o doutor Hernani pensa. Porque uma época eu conversava com você dizia, quando eu estiver pendurando a chuteira, eu não tenho muita vontade de ir embora do Rio do Sul, mas sou capaz de ir para Florianópolis, para a capital dos manezinhos. Mas eu vejo que você não vai. Você não consegue se desvincular do Rio do Sul. Tá muito... Cada dia que passa vai ficando mais difícil, né?
Como eu cheguei aqui em 88, a minha filha mais velha, a Karina, estava com uns 6 anos. Ela não nasceu em Rio do Sul, então? Não, a Karina nasceu em Chapecó. A Carolina, a Lola, nasceu ali em Bom Jardim, quando eu fiquei de promotor em São Joaquim. Ah, tu pegou um período também em São Joaquim? Quer dizer, então... Na tua terra? Sim, a Lola chegou aqui com 3 anos de idade. E o Nano nasceu aqui? E o Nano nasceu aqui. O Nano é rio-sulense, que é o dentista, né? Vamos fazer aí uma publicidade pro estimado, né? O Nano é dentista, trabalha com implante, né? Ele é um dos sócios proprietários ali da Oral Sim, né? Tecnicamente, a minha esposa é a proprietária, mas é a clínica que a gente está investindo assim para que ele... Para que ele faça uma carreira brilhante. Claro. Então, a Oral Sim, que fica aqui na Oscar o Nano é da turma do meu filho, né? Eles são da mesma turma. São da mesma idade. Da mesma idade, do Paulo Henrique. Então, tu vê, Neri, eu fiquei em São Joaquim, aos 18 anos, recém-completado 18 anos, eu fui para Florianópolis. São 5 anos que eu fiquei meio de turista em São Joaquim. Vim aos 23 anos formado em Direito para São Joaquim. Você chegou a advogar? Advoguei quase 5 anos. 4, 5, para depois fazer o concurso para o Ministério Público. Daí casei, em 80 eu casei, e em 82 eu era promotor de justiça em Chapecó. Quer dizer, tudo isso dá 28 anos. Eu estou há 33 em Rio do Sul. Os meus filhos conhecem a cidade deles, a terra deles. É Rio do Sul. Seu neto nasceu aqui? O meu neto, a minha paixão lá, o João Vitório, ele gosta de dizer, o nome é o Bonitão. João Vitório Bonitão. Né? Ele fala assim. É o Bonitão. Ele tem ocupado assim meu tempo, me dado muito prazer. Você está militando um pouco ainda lá na Procuradoria em Florianópolis? Bastante, né? Bastante? Bastante. Mais radicado no Rio do Sul, fazendo o trabalho online? O trabalho na Procuradoria, hoje eu sou procurador de justiça com atuação específica na área criminal. Né? É uma situação, houve uma mudança, eu tinha muito medo de ir para procurador. Eu fiquei assim muito mais do que 10 anos como promotor mais antigo em Santa Catarina, recusando promoções a procurador, porque a procuradoria era um ambiente assim, o procurador ia para lá, se fechava no gabinete, não atendia ninguém, não recebia ninguém, e eu aqui em Rio do Sul, todo mundo tem muito, o povo é testemunho, eu trabalhava de gabinete porta aberta. Porta aberta, era verdade. O lugar para o cafezinho, o lugar para pitar um cigarrinho, era o centro da fofoca, era no meu gabinete, sempre foi assim. E eu pensava, como é que eu vou lá para Florianópolis, me fechar no gabinete, olhar a parede? Sem ter aquele povo vindo para conversar comigo. Então, eu recusava e fui agora há 3 anos atrás, eu quase me obriguei a ir, porque eu tenho tempo mais do que suficiente para me aposentar. Para te aposentar, claro. E eu tinha de ir. Fui, mas lá é outra estrutura. Vamos dizer assim, o buraco é mais embaixo. Não tem mais esse negócio de você ficar fechado lá. Quer dizer, você tem uma assessoria, você faz pela internet, eu trabalho de casa, dá tempo. Então, dá tempo, você faz o teu horário. E as pessoas não te procuram, de fato não te procuram lá. Esses 3 anos não teve nenhuma pessoa que me procurou. Que foi no teu gabinete? Teve 1 ou 2 advogados que procuraram, precisavam falar com o procurador. Mas o parecer já estava pronto. Eu disse, olha, se ele quer falar sobre o parecer, está aqui, o parecer está pronto já. Minha manifestação, quer dizer, não tem mais nada o que conversar. Claro, já estava pronto o parecer. Já estava pronto. Eu tenho assim, uma assessoria boa, né? Eu tenho 3 pessoas que trabalham assim comigo. Mesmo agora estando em casa fazendo online? Exatamente. Mas as pessoas estão lá em Florianópolis? Estão lá, 2 estão fazendo online também. São 2, uma senhora casada, daí ela já antes da pandemia... Esses assessores são concursados? Não. Não? Não. Isso é um convite que
que o promotor... É livre escolha. De livre escolha. Só que você tem de escolher quem é competente. Sim. O assessor tem que saber, no mínimo, a mesma coisa, né? Porque ele está me assessorando, ele não pode... Não sabe tudo. Às vezes você encontra algum assessor assim que se acha, né? Que se acha? Se acha, eu sei Acha que sabe mais que o promotor. É. Que o procurador, no caso, você. Só que ele esquece que eu tenho, digamos, quase 40 anos de estrada. Claro. Macaco velho, vamos dizer E a vida macaco te velho, ensina mais do que livro, claro, né? Então, mas você não vai botar o pijama já, vai esperar aí. Hoje a nossa... Ou vocês têm um prazo que tem que sair? 75 anos. Bom, Eles então estás longe. Em baixar, porque era 70, foi para 75. Você tem 8 anos ainda, então. Ou 3, se eles se fala muito em baixar. Essa idade para 70. Novamente, né? Por causa de todas essas encrencas lá. E se você... Vamos, para nós encerrar esse papo, para nós voltar no assunto que... Não foi dito. Quem era o prefeito, quem era o vice, você não falou. Vamos voltar lá. Mas fechou no 70, baixou a idade. Você é obrigado a sair. Você fica em Rio do Sul? De certeza. De certeza. De certeza. Quer dizer, hoje, assim, eu moro ainda de aluguel em Rio do Sul, mas eu tenho uma propriedade aqui. Lá em Bom Jardim, né? Aqui. Aqui? Você tem uma outra propriedade aqui? Eu tenho. Mas mora de aluguel porque você está acostumado ali naquele apartamento, eu tenho pertinho da casa do pão. Eu tenho uma casa, mas aí eles não querem saber de casa, ela quer apartamento, e eu gostaria de ir para casa. Aí eu tenho a casa que eu tinha lá em São Joaquim, eu tenho lá o meu sítio, que eu não gosto de chamar de sítio, porque é uma área pequena, né? Não é sítio, não é fazenda. Eu agora andei fazendo uma reforma. Quantos hectares você tem lá? 22. 220 mil já é. Mas aqui para Rio do Sul é uma área grande. É uma área grande. Para vocês lá não, né? Para lá, quem tiver menos do que 100 hectares é chacreiro. É chacreiro, né? É um sítiozinho. Eu estou ficando exibido agora. Agora o meu sítio lá não é mais sítio, é casa de campo. Casa de campo. Mas uma coisa... Eu tenho meu apartamento lá em Canasvieiras, né? Mas uma coisa me chama a atenção, né? Faz uma carreira no Ministério Público, 33 anos. Aqui de Rio do Sul. Aqui de Rio do Sul. Você tem mais quanto de fora? 82 está indo esse ano... Agora, em março, completo 40 anos. 40 anos. Então, 40 anos de Ministério Público. Onde eu quero chegar? Para nós mudar o assunto um pouquinho e falar do prefeito e dos vereadores, se eu lembrar de alguém quando você chegou. Aonde eu quero chegar? Normalmente, em final de carreira, a magistratura ou Ministério Público, enfim, pessoas estão em um alto grau do esquema profissional. O doutor Hernando está há 40 anos de Ministério Público. E o senhor mora de aluguel. Tem uma casa aqui, mais um sítio lá, uma chácara um pouquinho maior em São Joaquim, em Bom Jardim, melhor dizendo, um apartamento lá em Canasvieiras, mas o senhor mora de aluguel. Aonde eu quero chegar? Essa simplicidade e essa motivação que você nunca teve de mostrar alguma coisa de grandeza, de riqueza. O senhor sempre foi um cara muito humilde, sempre foi um cara muito da simplicidade. E é isso que o povo sempre diz. Eu sei porque o nosso pessoal lá do futebol, do Ouro Verde, ou lá do Brejeiro, ou do Rancho, do Zone, quando fala no Hernani, eu vou dizer como é que eles falam. Nós temos que ser bem claro que é uma puta velha. E é mais ou menos isso mesmo. O Hernani é um cara tão querido que é uma puta velha. O que é uma puta velha? Aquela mulher querida, que lá antigamente tinha aquelas zonas do Meirelles, mas que era uma mulher muito querida. E você é mais ou menos isso, porque você é um cara que se dá bem com todas as classes sociais. E isso sempre me chamou a atenção. Sempre. Obrigado assim, pela colocação. Desculpa a expressão. É uma expressão muito comum, que se usava muito antigamente. Exato. Mas é a nossa vivência. É a nossa vivência. É a nossa vivência. A hora que eu estou dizendo, eu tenho aqui em Rio do Sul, eu tenho em São Joaquim, tenho em Bom Jardim, tenho em Florianópolis, não é para me exibir, é que eu não tenho o que esconder, Neri. E se bobear, os carros são financiados? Os carros, sim. Matei! Os carros são financiados. Eu tenho carro, eu uso carro da GM, do Banco GM, né? Eu uso carro... GMAC, né? Eu uso o carro do Bradesco, eles me emprestam, né? Então
Mas é tudo, porque o salário nosso, ele te limita. Mas ganha bem. Comparado com a miséria que é um salário Ganha bem, mínimo, né? Ganha bem. ganho bem. Tem alguns agregados aqueles penduricalhos que se fala muito. Que não deixam eu me aposentar. Que nós não tivemos aumento no salário e eles foram inventando penduricalho. Então tem os penduricalhos. Tem. E se eu me aposentar, eu perco todos eles. E isso vai resumir a minha folha de pagamento lá uns 50%. Agora, Então, eu estava dizendo, a vida de promotor de justiça... Esses penduricalhos, então você perde quando... Se aposenta, sim. Porque tem situações na área profissional que você agrega isso aí, né? Não. Principalmente na atividade pública, né? Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, Assembleias e Câmara de Deputados, essas coisas todas. Que depois nós vamos falar um pouquinho disso aí também, porque o que tem de... Muita teta nisso aí tudo, né, estimado? Muita teta. Neri, eu advoguei assim 5 anos em São Joaquim. A casa que eu tenho em São Joaquim, eu ganhei de honorários advocatícios. Do trabalho de advogado que você fez. Você ganhou dele e comprou a casa. Em 5 anos eu comprei a casa. Daí eu tenho 40 anos, a casa que eu tenho aqui em Rio do Sul é financiada. Financiada também. É financiada, devo na Caixa Econômica. Era do nosso amigo, sempre bem lembrado, o Farley David, né? Farley David foi diretor do PROCON, figura boníssima, Pois Farley. é, né? Farley é do velho time antigo do Norte de Pelicete. Eu falei. Farley era a Eu figura. falei, doutor, eu precisava vender a minha casa. Eu disse, pá, eu não tenho. Quer tanto, não sei o que. Se eu conseguir financiar, falei, até para ajudar ele, que ele estava numa situação. Negociamos assim, ali financiado, até ainda faltam uns 20 anos para me pagar, né? Mas, Os carros são todos financiados. para não dizer que quem está vendo o programa, o podcast do Estimado, né? E é bom seguir nas redes sociais, né? Sempre é bom seguir, né? No Face, no YouTube, Diário do Alto Vale e tal, porque deve ter... Com certeza muita corneta, com certeza. Mas esse promotor público é um cara quebrado, é carro financiado, é casa financiada, mora de aluguel, 40 anos de história. Mas o doutor... E se bobear, o cheque especial às vezes fica negativo. Muitas vezes. Já que nós estamos falando em nomes, assim, é registrar o apartamento que eu moro, é do Osório Tomás. Sim, aquele prédio lá do Osório Tomás, está lá em Blumenau, Osório, nosso amigo. E eu cheguei aqui em 88, em agosto de 88, eu fui morar lá e são praticamente 40 Você nunca saiu de lá, né? Isso. É pertinho da casa do Pão, ali no Edilto Molinari, ali, né? A sociedade do Edilto. Quer dizer, eu acho que eu estou batendo recorde aí, né? 33 anos de por isso que eu falei antes dessa simplicidade toda, e eu gosto muito das pessoas assim, porque eu também sou assim. Tu sabe, me conhece, sabe como é que eu sou. Eu sou muito franco, essas coisas eu tenho que falar, eu falo. Mas esse fator de abrir o jogo, de não ter vergonha de falar, isso é uma coisa boa, porque tem gente que vive a mesma situação, e às vezes é problema, porque você está pagando juros disso, juros daquilo, mas que, não devo nada, tudo, sabe, né? O nariz fica empinado, o cabelo engomado com aquele gel, aquelas coisas, sapatinho, bico fino, sempre ilustradinho, aquela coisa. E muita gente não é igual a muitos que nem um doutor Hernani. Aquele velho, como eu disse, a puta velha. A puta velha, que é simples, amigo de todo mundo e que não tem jogo escondido. Não. É jogo aberto. Abrir o coração, isso sempre foi assim. Doutor Hernani, vamos voltar àquele assunto lá atrás. Fomos Celso no de Butão, la fomos lá em Justina. Salete, fomos em Urupema, São Joaquim, fomos lá no Israel, não sei aonde, na Cochinchina. O senhor não falou quem era o prefeito, não lembra? Meu amigo Celso de la Justina e, na sequência, Clóvis Gerten, meu amicíssimo. O Celso tinha assumido, então, né? Lógico. Ele era vice. Ele era vice e estava na campanha do Clóvis Gerten. Ah, sim, porque o Clóvis era o prefeito e ele era o vice? Não, era Não, ele era o vice do Danilo, então? Do Danilo. Vice do Danilo, e o Clóvis era o candidato do Danilo. Exato. E aí o Danilo saiu e ele assumiu. Foi isso?
Será que foi isso? Foi isso. O Celso assumir? Sim. Imagino que sim, né? Lembra Quando eu cheguei ali na prefeitura, era o Celso. que estava como prefeito. O fora aqui. Era aqui, o fora era na prefeitura. O Celso estava como prefeito. Estava então. como prefeito. Celso Luiz de la Justina, médico, foi vereador, um dos mais votados também. Teve uma história na política, o Celso. E na área de saúde, o cara era respeitado. Que conhece Celso muito. entende muito de SUS. Muito de SUS, muito. O Zanis é outro, Luiz Carlos Zanis. Conhece muito de SUS, muito. Essas pessoas a gente esquece de falar, né? Que são pessoas que já estão hoje meio parado em casa, já aposentado, então a gente esquece. Não podemos deixar de falar das pessoas que têm conhecimento, principalmente numa área tão importante, um gestor público, e o prefeito Tomé esteve aqui no primeiro programa, o gestor público ele precisa de vários gestores com ele, gestores competentes. E esse da saúde, então, imagina, né? É uma coisa muito importante, muito. Nesse ramo, assim, né? O Celso era exímio, tinha muito conhecimento de SUS, tem, né? O Luiz Anis também. Daí eu conheci outras duas pessoas, assim, que o conhecimento talvez fizesse alguma sombra para os dois. Eu acho que faz sombra. Que foi o Coruja. O Coruja de Lages, né? Lages, claro quando ele era secretário. Médico também, deputado, Médico. que foi tudo, prefeito, né? Impressionante a capacidade do Coruja, o conhecimento. E a Carmen Zanotto, que é que deputada. era assessora do Coruja, hoje é deputada federal, que é outra pessoa que conhece muito. Eu não lembrei dos dois, então não ia citá-los se eu lembrasse, porque também não. Eu lembrei dos dois aqui, porque são que eu tive uma vivência com eles com a história da Secretaria Regional. Que você foi secretário regional, bem lembrado, ó. Doutor Hernani foi secretário de Desenvolvimento Regional em Rio do Sul. O primeiro, né? O primeiro. Daí, quando eu era secretário, né, o Fábio Alexandrini era professor na unidade, ele estava com um projeto para que se implantasse a telemedicina, um projeto bacana, e o Fábio me apresentou, me contou, e eu fui apresentar para o Coruja, achando que era uma grande novidade, né? O Coruja me surpreendeu dizendo, olha, o projeto do Fábio é bom, mas está faltando isso. E mostrando que o Coruja estava muito mais lá na frente, já em conhecimento. Mas isso abriu porta para o Fábio. O Fábio depois foi o chefe de informática nessa área de programação e tudo mais. Conseguimos levar ele para a Secretaria da Educação e vinculado também. Fábio Alexandrino é filho do meu amigo lá, agora deu branco. O nosso eletricista, o Fernandinho. Fernando, jogamos futebol muito tempo. Jogou no Ouro Verde muito tempo, Fernandinho. Mas o projeto do Fábio, daí ele foi estrear, o Coruja comprou o projeto, né? Abraçou a ideia. Começou lá por São Miguel do Oeste, que o Coruja disse, não, aqui nós temos perto, nós precisamos levar para longe. Então, por isso que você lembrou também do Coruja, porque é um cara muito competente na área, né? Como a Carmen Zanotto também, voltando né? para cá, depois tivemos o Clóvis, depois tivemos o Nod, né? O Clóvis nós tivemos mas eu lembro algum vereador que era da Câmara, lembra o presidente da Câmara na época, ou pelo menos algum vereador mais conhecido assim, que estava na época que o Celso era o prefeito, que você chegou? Tinha o Matê. O Matê já era vereador? Já. Ele estava como vereador nessa época? Porque o Matê é um exemplo de homem público, né? Ele foi o mais votado na época, era o representante do Boa Vista, o bairro Nossa Senhora das Graças, e o Nene Matê, Adelino Matê, né? Uma figura extraordinária e um homem ético dentro da política, porque ele é partidário e não pula de galho em galho. Ele não é um colibri que pula de galho em galho, entendeu? O seu Cláudio também, né? Também, o seu Cláudio Simar. Sempre foi do MDB, do PMDB. Agora está me fugindo o nome. Tem uns parentes ali deles ali que eu não vou lembrar o nome deles, mas tudo... A gente assim... Você citou um nome aí de prefeito, claro, você vivenciou muita coisa.
Clóvis, enfim, Jailson depois, Milton, Nodi, Gariba, e depois agora veio aí Tomé Jacundus. Enfim, talvez algum prefeito que a gente possa ter esquecido aí agora no momento. Daqui a pouco a gente vê se lembra de todo mundo. Mas é uma figura que eu sei que você tinha uma proximidade grande e você gostava muito, até porque eu acho que politicamente vocês tinham uma afinidade em termos de partido, de PDT. Como é que era para você, Nodi Enéas Perissete, como ser humano, como um homem público, prefeito que foi, deputado que foi, médico que foi, e que a gente sabe que o Nodi fez uma trajetória das mais lindas em termos de correção, que eu acho que é um cara imbatível nisso aí. Eu acho que é imbatível. Pode ter igual, mas não vai ter ninguém melhor que o Nodi na sua correção, na ética, com o dinheiro público, na gestão, na limpeza, na coisa limpa, né? O Nodi tinha um problema, Nerê. O Nodi, você ia conversar com ele e você saía, mas o Nodi está falando isso, mas isso vai acontecer daqui 20 anos. Ele pensava lá na frente, né? Era tudo na frente. Ele pensava lá na frente. Teve não, temos de fazer não sei o quê. Mas por que fazer? Não, porque vai trazer desenvolvimento, a Rio do Sul vai crescer muito. Quem é que disse que eu quero que a Rio do Sul cresça? Ele dizia que não gostava do cheiro de concreto. Né? Quer dizer, hoje a gente vê assim, eu acho que entendo um pouquinho aquela visão do Nodi. Eu acho que nós tivemos alguns administradores que tiveram a preocupação, vamos fazer a Rio do Sul crescer. E cresceram muitos loteamentos, empreendimentos e tudo mais. E nós vivemos um caos aqui no trânsito. No caos no trânsito, mas vou aproveitar uma brecha. Você falou em loteamento, muito loteamento, mas também teve muito aterro nas barrancas do rio para fazer loteamentos. Lógico que teve. Claro. Isso também deve ter causado muita coisa em termos de enchente também. Que vai brecando tudo, né? Vai afunilando, né, doutor Hernani? Eu acho que vai afunilando. Isso não faltou atuação do Ministério Público em cima disso? Porque alguém tem que... O meio ambiente está sendo atacado. Ô, Neri, as coisas vão evoluindo. Quando você fala a atuação do Ministério Público... O Ministério Público não quer dizer que é o doutor Hernani que tem que atuar. Mas é quem está no momento atuando naquela área, não? Seria, vamos dizer, a minha culpa? Você sempre foi um homem muito atuante em qualquer situação. Eu acho o que eu pude fazer, eu fui fazendo. Tem muita coisa que você brecou. Teve. Muita coisa. Bastante coisa a gente brecou. Agora, sempre me pautei dentro da lei. Quer dizer, se a lei permite que seja assim, embora você vem por trás uma visão assim, isso aqui vai ser prejudicial, mas se a lei permite, eu não posso fazer nada. E tem o jeitinho sempre político, porque às vezes tem o jeitinho do vereador, do prefeito, do deputado que quer ajudar lá, aí fecha um olhinho aqui. Sempre tem esse jeitinho, porque o lado político sempre tem um jeitinho, né, estimado? Neri, o que eu vou te dizer? Eu cheguei a testemunhar um caso aqui em Rio do Sul, que foi dado o jeito político. Foi dado o jeito político? Qual caso? Eu não vou te dizer assim nome do proprietário. Não vai pipocar agora também, né? Vamos falar. Mas é que eu não sei. Teve um empreendimento que, olha, está aqui o contrato, a doação foi assim, assim, assado, e tem essa limitação. Não pode. Bloqueei, dei conta, tranca tudo. Parecer com conta. Bloqueia. Tranca. É interdita, sei lá. É o contrato que está trancando, a forma da prefeitura, o contrato da prefeitura que está trancando. 2 semanas estava resolvido. O órgão público ajeitou. O prefeito mandou para a Câmara um pedido de autorização para alteração daquela norma legal. Foi alterado. Não tem mais o que se fazer. A Câmara aprovou? Sim. Está aprovado. Quem era o prefeito? Eu não vou te dizer para não cometer injustiça. Foi no intervalo de um e outro.
Eu não vou saber dizer se foi igual ou se foi... Porque a Câmara também podia ter segurado o pedido do prefeito, né? Sim. A Câmara também podia ter segurado. Ela também avalizou que estava errado, então. Sim. Então, O presidente da Câmara, lembra quem era? Algum vereador? Não sei lembra? Dizer. Tá. Se tem uma coisa que eu tô perdendo a bendita memória. Dizem que aquele alemãozinho, né? Aquele alemão, o alemão, que é apelidado de Alzheimer, tá pegando todos. Se nós já dormimos em pé lá atrás, tu imagina quanto esse alemão não tá nos pegando, né? Então, eu não me lembro, assim, de casos. Hoje, assim, Neri, tem hora que eu me sinto, assim, meio fora do contexto, em termos, assim, muitos colegas, assim, você vai se dirigir, diz tal coisa aqui, o promotor, olha, tu tá preso, aí já tá na imprensa, prendeu porque tentou dizer isso. O senhor teve Tive. muitas decepções na trajetória como eu tive, promotor assim, público? uns 2, 3 casos de pessoas que confundiram essa minha liberdade. Essa amizade, essa liberdade de proximidade e tal. E esses 2, 3 casos eu disse, olha, deixa quieto, faz de conta que eu não escutei o que você disse. Senão tu podia mandar prender ainda. Né? Ó, tá aqui, meu parecer tá aqui, tá feito. E eu não te escutei. E acabou até afastando uma amizade, talvez. Essas 2, 3 pessoas, que em 30 e poucos anos... Viviam agarrado no Hernando. É muito pouco, né, para a gente dizer assim, porque o assédio, eu acho que qualquer profissão... Vai ter. Claro, isso vai ter. O assédio vai ter. Eu tive esses 2 casos, assim, então... Quer dizer, na verdade, pegasse o cartão vermelho e disse, vai, o parecer está aqui. É mais ou menos isso? Está aqui, o parecer vermelho, está aqui, o parecer é o vermelho, vai, está aqui o parecer, vai embora, deu. Faz de conta que eu não... Essas são as decepções que o senhor teve, algumas assim, teve algumas outras. Agora, você teve muito mais coisa boa que coisa ruim, né? Claro. Não chega a ser decepção, porque isso, Neri, eu gosto porque as pessoas mostram a cara, né? Então, você conhece, não dá de você viver iludido uma vida inteira, A vida inteira, né? Tá ali. Ô, doutor Hernani, vamos mudar um pouquinho. Você foi secretário de Desenvolvimento Regional. A vida pública da eleição de 2018, né, trouxe pra gente umas surpresas. O fator 17, que o Bolsonaro usava, muitos deputados que a gente não conhecia, nunca vimos falar, se elegeram, foi naquela carona da onda 17. O atual governador, Carlos Moisés da Silva, também foi assim. Foi numa carona que deu certo. Era um militar bombeiro aposentado, estava na reserva, colocou o nome à disposição e foi para o segundo turno e ganhou a eleição, porque foi uma onda que... E até acho que o governo dele é um bom governo, é a avaliação que eu faço. Mas, enfim, apanhou muito no começo, primeiros 2 anos, agora parece que ajeitou junto com a Assembleia e está conseguindo fazer um bom governo, é a minha avaliação. Mas aonde eu quero chegar? Ele acabou com a Secretaria de Desenvolvimento Regional. E ele alega, em várias entrevistas, que economizou muito em termos de aluguéis, coisa de 600 milhões por ano, alguma coisa assim. O Luiz Henrique, quando implantou esse modelo, foi um modelo que realmente trouxe o povo muito perto do governo, né? E o governo muito perto do povo, dos municípios, aquela coisa toda. Realmente, eu acho que teve ótimos momentos. Quando veio o Colombo, João Raimundo Colombo, que era prefeito, depois senador, aí, sou candidato a governador, mas se eu me eleger, eu vou acabar com... Secretaria de Desenvolvimento Regional, nós vamos acabar. Isso é um cabide de emprego. Pegou o cabide no meu programa, levantou o cabide, aquela coisa toda. Não aconteceu. Ainda assim, eu acho que era bom para o governo e para o povo a proximidade. Carlos Moisés conseguiu acabar porque caneteou e economiza 600 milhões, não sei o que, de aluguel. Como é que você vê essa extinção das
agências depois, né? Agências de Desenvolvimento Regional, secretarias no começo. Você foi o primeiro secretário. Maria, a minha visão é muito simples, né? O projeto do Luiz Henrique, perfeito em todos os aspectos. A ideia do Luiz Henrique tinha de ser copiada, homenageada, lembrada em todos os aspectos, muito positiva. O que aconteceu foi deturpando as questões políticas, as pressões políticas. As pressões políticas. Foram deturpadas. De deputado, porque daí o deputado perdeu um pouquinho da força, né? Vem tudo. A política faz parte da nossa vida, tem de ser prestigiada, respeitada e coisa, mas ela tem uns lados que... É triste? É triste, é triste. A questão, assim, vamos dizer, o Luiz Henrique, o discurso dele, o secretário regional é o governador no local. Era bem isso na mesmo. região. Era bem isso. O que acontecia? Tinha uma verba que vinha. O deputado da região chegava dizendo, não, esse cheque eu vou lá entregar. O ciúme. Então, começava por ali. Teve alguns... A equipe, quando nós instalamos a Secretaria Regional, ela foi rateada. Ela tem de colocar tantos de tal partido, tal partido, tal partido. São várias indicação funções, do né? partido. Claro. Eu tive assessor ali na Secretaria Regional que eu disse, olha, infelizmente tu não serve. Ou tu pede demissão ou eu... Por falta de competência. De competência. Né? Daí, não, eu preciso ficar porque então eu vou pedir a tua cabeça. Daí eu fui pedir a cabeça. Aí vem a pressão do deputado. O padrinho! O próprio governador, foi Luiz Henrique mesmo, que me disse, Hernani, é indicação nossa? Diz, não, é de tal partido. E o partido concorda que ele saia? Eu não falei ainda. Então fala com o partido, porque senão não dá. Senão não dá para tirar. Porque daí o governador pede o voto ainda na Assembleia, se bobear, né? A pressão. Então teve de ficar. Tivesse que engolir. Teve de engolir. Quer dizer, você começa a ficar manco. Eu estava te falando minha assessoria na Procuradoria, estou com uma excelente assessoria. Mas como secretário regional, você tinha de ter essa liberdade também. E a proximidade, esse dia eu estava vendo aqui, o governador teve aqui, não sei o que, teve na região, entregou um computador aqui, outro ali. Ô Neri, nós tínhamos, na época, 23 escolas, 20 e poucas escolas aqui na região. Eu deixei a Secretaria Regional com 2 ou 3 que eu não pude construir a quadra coberta. Todas elas receberam assim reforma. Você vê, nós estamos falando de 2001, 2002, 2003, quer dizer, são praticamente 20 anos. Quase 20 anos. E as reformas que nós fizemos na nossa regional, não vi na imprensa nenhuma reclamação delas. Foram obras bem feitas, duradouras. Está aqui o Paulo Zimmer. O PZ está aí. Foi feito, me lembro. Né? Dá uma olhadinha o que é que nós fizemos no PZ. Quanto tempo o senhor ficou na secretaria como... Eu fiquei, saí para ser... você foi candidato, né? Você saiu para ser candidato a deputado, né? Depois não fui, né? Olha a escola do Morro, que beleza. Lá do João Custódio? João Custódio da Luz. Com auditório e tudo mais. Quer dizer, era a escola do Morro, ninguém dava bola para aquele ali. Ô, Hernani, eu quero pegar um gancho, já que você foi secretário e você saiu e voltou porque você queria ser candidato, mas como é que foi aquela passagem na política? Como é que foi? Para depois nós entrar no governo federal um pouco aqui, que nós temos coisas para debater. Como é que foi aquela...
Porque você se sentiu muito traído lá na frente. Você dizia, Neri, a política me puxou o tapete, tomei rasteira, bateu muito ciúme. Porque eu sempre digo, o ciúme de homem é o mais desgraçado que tem. Ciúme de homem. Ciúme de homem é coisa desgraçada. E o senhor reclamou muito na época, que foi muito sacaneado. Foi nesse aspecto, né, Neri? Na época, assim, eu saí da secretaria para ser candidato a deputado, novamente, ser candidato novamente. Daí, Porque você já tinha sido candidato, né? Com uma expectativa muito melhor, porque daí eu tinha... Mas na primeira, só um pouquinho, só pegar, na primeira eleição, você foi pelo PDT? Não, foi Pelo MDB. Pelo PMDB. Mas você lá atrás foi filiado ao PDT, né? Tempo com o Nod. Tempo do Nod, né? Lá eu e o Nod já fomos sacaneados, né? Que o Nod queria ir para federal e me convenceu a eu ser candidato a deputado estadual para nós fazer uma dobradinha. Fomos para a convenção e tudo mais em Florianópolis. Lá o Nelson Vedequim era o chefão. Era o mandão do PDT, né? Era o mandão, era o Nelson Vedequim. O mandão do PDT. E ele pediu lá, vai dar briga por causa do Pavan, não sei o que, o Pavan levou fanfara lá para a Assembleia e coisa lá. E então estava uma briga, assim, um Pavan querendo crescer, e o Vedequim, coisa, para não dar briga, não dar divisão, deixa para o diretório estadual resolver as candidaturas. Mas está garantida a tua e do Nod, a tua e do Enem está garantida. Pode ir embora, tá? Vamos embora e coisa. Daí veio o Vedequim, diz, olha, fizemos um acerto com, eu não me lembro qual era o partido, no Alto Vale nós vamos ter só um candidato a estadual, que era o Vili Mazini. Vili Mazini, tinha sido vice do Nod. Sim. Vice-prefeito do Nod. Era o Vili? Será que era o Vili? Era o Vili, tem certeza? Eu tenho a impressão que não, será? O Vili não foi candidato a deputado federal depois, na frente? Depois foi, mas naquela... pode ser. Naquela... Pode ser. Eu não me lembro disso aí. Honestamente, eu não me lembro. Era o Vili. Eu sei que o Nod daí, se o Hernani não vai, eu também não vou. Eu também não vou. O Nod não foi. Ali já foi uma rasteira. Daí com aquilo ali, estou fora, né? Dá para dizer que a política é coisa do demônio mesmo? Sim. É? Daí eu já peguei meu garfinho aqui para ver. Dá para dizer? Passou os anos, né, Neri? Passou os anos, daí veio me convidaram para ser candidato a deputado pelo MDB. Porque você estava na secretaria, né? Não. Você ainda não era o secretário de Desenvolvimento Regional? A promotora. Vamos, não sei o quê. E eu estava muito decepcionado assim, com o governo do Armin e tudo mais. E eu tinha visto falar e botava muita fé no Luiz Henrique, para ajudar. Quem me convidou foi o João Matos. Veio me convidar e coisa, eu disse, mas o João Matos tem um excelente trabalho como deputado aqui no Alto Vale e tudo mais. Não tem município que ele não tenha trazido alguma coisa. E eu acho que o Luiz Henrique precisa de ajuda. E eu aceitei e fui. Eu sei que você vai dizer, mas o PMDB aqui te sacaneou. Lá em São Joaquim, o PMDB me sacaneou. Mas eu fiz, na época, né, eu fiz 6.400 votos, uma coisa assim, aqui em Rio do Sul. Até ali ninguém tinha feito essa votação para deputado aqui em Rio do Sul. Eu fiz. Então, tá certo que naquela ali, o Nelson Guedes fez 9.000 e poucos votos. Aqui em Rio do Sul. Aqui em Rio do Sul. Eu me lembro disso. Mas e o Nelson era forte. Todo o apoio. Ele tinha aquele por Santa Catarina, aquele... né? Aquele andando, viajando por Santa Catarina, sei lá, aquele projeto muito caminhão, música e... Muito diferente, quer dizer... eu saía... O teu trabalho de candidato era um candidato sem dinheiro, né? Saía eu, o Chico Ferrari, aqui, o Chico, né? O Chico, nós temos de distribuir em Santinho, eu sem prática, sem nada, né? Saía aqui nas lojas. Mas o negócio era tão difícil, Neri, que você dizia, o pessoal perguntava, mas que partido? MDB.
pessoal olhava com a cara, né? Porque nós tínhamos tido aqueles episódios do Paulo Afonso e tudo mais. Ah, tinha um desgaste, tinha um desgaste. O MDB era enorme. Aquele impeachment, tudo lá, né? tinha um desgaste. Era enorme. Então, quando você... Mas o Hernani, promotor, ir para esse partido... Não, e tem uma, né, doutor Hernani? O candidato com problema do partido, todo mundo olhava atravessado e distribuindo santinho. O candidato distribuindo santinho. O santinho na política é difícil ter, né? É difícil ter santinho na política, né? Eu não sei dizer assim, ó, o Neri, que está aqui, vamos ser sinceros, eu não acredito que o Neri votou no Hernani, né? Porque o Neri era anti-MDB naquela época. Tinha muita encrenca política. Mas, meu Deus do céu, como é que... Tinha muita encrenca política. Então, tinha muita gente... O MDB com o PDS, o Arena, aquilo tudo que tinha ali, PP, era uma briga, meu Deus, uma briga... Então, a maioria desses 6.400 votos que eu levei aqui foram de amigos, né? Porque há uma parcela pequena do MDB... Que ajudou, né? Muito porque pequeno. O MDB mesmo, assim, tinha toda aquela vinculação com o deputado Peninha e tudo mais, e continuaram com o Peninha e trabalhavam. Então, ali o Peninha estava indo uma reeleição? Estava. Né? Uma reeleição. Reeleição. Uma reeleição, né? Então, não era a parada era difícil, né? Era difícil. Então, eu tenho muita gratidão assim, com muitas pessoas que, independente de partido, me apoiaram, me ajudaram. Né? O próprio Chico Ferrari, ele não era MDB. Ah, é verdade, mas a família Purnag era, né? Sim, mas o Orsi Purnag, lá em Taió, ele fez discurso assim comigo. Ele abraçou a tua causa? Orsi Peninha. O Orsi fazendo discurso, ele dizia, aqui em Taió e região é Peninha, não tem para ninguém. Aí ele dizia, e tudo do lado? Eu do lado, quer dizer... então, é diferente. Sim, difícil, né? Ô, Hernani, nós estamos indo para os finalmente. O programa já... nós não temos um horário limite, mas a gente está traçando assim para 1h, 1h15, 1h10, 1h20. Eu queria fazer algumas colocações ainda que era bem importante aqui. Eu até anotei aqui. Como é que você vê, bem rapidinho, o governo Bolsonaro e o governo Moisés? Como é que você vê? O governo Bolsonaro, eu tenho visto de forma muito positiva o desenvolvimento, os investimentos feitos no Brasil são enormes. Causa revolta, assim, ver digamos assim, a grande mídia, a mídia tradicional, deturpando as colocações, os incidentes, assim, criados falsamente, em fake, só se aponta, tudo é culpa do Bolsonaro. Não é isso que a gente vê. Se a gente for analisar a situação, vai ver a diferença. Quer dizer, as estatais que davam prejuízos enormes, quebrando o Brasil e coisas, hoje dando lucro, as estradas sendo feitas, os aeroportos reformados. E não tem escândalos de desvio, de roubalheira, de corrupção? Não se vê, quer dizer, a única justificativa para ele estar conseguindo fazer tudo o que está sendo feito, a única justificativa é os homens roubavam demais. A herança foi maldita? Foi, né? Acredito que sim. O dinheiro lá em Brasília, e não só lá, né? E também não é só lá, né? Vamos tapar o sol porque Peneira que é só Brasília. Não. Aonde tem coisa pública, tem um ditado que diz assim, poder e dinheiro é a coisa do demônio. Poder e dinheiro é coisa do demônio. Até aquela perseguida fica de lado. Mas o dinheiro e o poder, isso eles não largam. A perseguida eles até esquecem. Tem um povo sem memória, quer dizer, hoje nós temos assim, um ex-presidente. Eu queria chegar nisso. Me dizer que a pesquisa aponta ele como grande vencedor. Não pode sair na rua? Como é que pode?
Como é que você vê essa prisão em segunda instância? Primeiro que o Lava Jato, a Lava Jato que hoje já, essa Lava Jato está usando para lavar carro, porque acabaram com a Lava Jato. Eu nunca encarei assim a Lava Jato como algo extra do Ministério Público, né? Eu acho que Era um momento de limpeza, vamos dizer assim. Eu acho que é função de todos nós, membros do Ministério Público, atuar nessa área, eu não precisaria de uma equipe especial. Lógico que se você tiver um especializado que conheça alguns trâmites, fica... Mas a atuação, por exemplo, do Ministério Público, o senhor é do Ministério Público, na Operação Lava Jato, foi uma atuação que o senhor considera brilhante? Brilhante, desvendou muitas coisas. E foi muita gente presa, né? Muita gente presa. E o juiz, o Moro, mandou prender muita gente. Essas decisões agora, assim, dizendo que o Moro é suspeito, anula processo. Meu Deus, essas decisões, assim, destruíram não sei quantas centenas de anos de tradição da justiça brasileira. Então, a segunda instância não valeu para nada, porque se ele foi condenado em várias situações de segunda instância, e são juízes de carreira, na indicação política, como é no Supremo, aquela Suprema Corte, aquela bolha imperial, e aquilo sim é a maior vergonha hoje do judiciário brasileiro. É o Supremo Tribunal Federal, que solta os maus e prende os bons. Que hoje você não pode falar quase nada, daqui a pouco vai preso. Daqui a pouco sai algemado daqui. Tá difícil. Tá difícil, Hernani? Tá difícil. Eu não pactuo com esses entendimentos, assim. Tenho tido até dificuldade no meu trabalho, assim, dizer... Porque uma das formas, assim, do promotor, quem não conhece, assim, a nossa função, mas você faz os pareceres. E por que eu digo que tal coisa é assim? Digo que é assim porque o ministro do Supremo já disse, né? Então você tinha eles como pessoas infalíveis. O que eles diziam era... lá atrás a Suprema Corte era coisa infalível e então, tinha uma respeitabilidade muito grande. Hoje ninguém acredita mais. Quer dizer, hoje, assim, que eu estou dizendo que eu estou tendo dificuldade, eu vou dizer tal coisa, mas para mim citar aquele parecer do ministro, fica difícil. Mas esse é aquele ministro que fez aquele absurdo lá. Então, será que ele fez aqui também não é absurdo? Esse ministro Alexandre de Moraes não era advogado do PCC? O PCC é a maior organização criminosa desse Brasil. Se isso é o que a mídia fala, ninguém está falando, inventando, não é um fake news, é o que a mídia fala. Aí, como é que... Veja bem, aí tudo bem, foi secretário de segurança, aí foi secretário do Michel Temer, do Michel, com aquela... como é que é? A Marcela, aquela... Não, tudo certo, né? Aí o homem vira ministro do Supremo Tribunal Federal, essa bolha, isso é uma bolha, né? Porque 11 ministros com 200 assessores cada um, aí é bom, né, doutor Hernando? Imagina só, né? Aqueles penduricalhos todos, aquelas coisas todas, aqueles camarão, aqueles, meu Deus, aquelas iguarias, tudo que eles têm, aqueles vinhos de 4 estrelas, 10 estrelas, 20 estrelas, não sei das quantas. Isso é coisa do demônio, me desculpa, mas isso é coisa do Tibinga, do Cramonga. Nós estamos passando um momento assim muito difícil mesmo. O Lula devia estar preso. Eu não tenho dúvida. Não tem dúvida. Eu não tenho dúvida. E aqueles empreiteiros que também fizeram todo o esquema lá de Petrobras, não sei o quê, aquelas coisas todas de dinheiro para não sei o quê, Cuba, não sei aonde, Venezuela, aquele escambau todo lá, o Diaba 4, que aquilo virou, na verdade, uma putaria, vamos ser sinceros, né? Acho que eles são santos perto do Lula, né? São santos, né? Perto do Lula. Aqueles não traíram ninguém, eles traíram, digamos, são ladrão, simplesmente são ladrão. Agora, o Lula traiu a confiança do povo. É verdade, porque ele era um grande líder, né? Grande líder. Foi um grande líder. E olha quanta gente do outro lado, politicamente falando, que votou acreditando. Hoje, assim... A Dilma foi uma decepção também? Não, porque o que é que dava de esperar de uma terrorista? Eu só esperava que ela fosse um pouquinho mais inteligente, mas o que a gente vê assim... Nem isso era, né? O estimado, está correndo um projeto, isso o nosso estimado Jean Goral me abriu a tela do computador antes do senhor chegar aqui no programa, e eu dei umas piadinhas lá.
está sendo o Centrão, ó, aqueles partidos, né, do Centrão, isso deve ser uma coisa maravilhosa lá, né? Imagina a negociação com esses partidos. Partido já é partido, doutor Hernandes, já está partido, não é partido? Está partido. E ali é que é o bolo do dinheiro, fundo partidário, eles endoidam tudo, né? Por isso que eu digo que o dinheiro e o poder, a perseguida fica de lado. O dinheiro e o poder é que interessa, essa que é a grande verdade. E aí, tu tendo isso na mão, tu manda, desmanda e faz o diabo que quer. Mas está tramitando o Centrão trabalhando, que todos os ex-presidentes, isso se passar, vai ser o fim da picada. Não, fim da picada já tem muita coisa aí que é o fim da picada, né? É um potreiro mesmo, essa que é a verdade. Para que todos os ex-presidentes tenham um cargo de senador vitalício pro resto da vida, porque daí tem a famosa imunidade, estimado. Você consegue acreditar nisso, doutor Hernani? Aqui, falando sério. Consegue acreditar nisso? Só lamento, né? E deve passar, porque eles têm a maioria, interessa para todos. Não tem comentário. Interessa para todos. É sempre o meu umbigo. O umbigo dos outros que se... Nem vou falar. Eu tenho a impressão que se nós não tivermos uma nova constituinte... Tá aqui, ó. Já rasgaram, pisaram. Eu falei semana passada no outro programa aqui. Tá aqui. Rasgaram, pisaram em cima, já ficaram de cócora em cima. Muitos. Agora, na política não tem só gente ruim, né, doutor? Nós temos gente boa também, né? Pois é. Pode ser poucos, mas tem gente boa também. Tem. A gente ainda põe fé, né? Tem esperança. Mas toda eleição a gente vai lá e ainda vota, né? Uma constituinte exclusiva, né? É. A falha dessa de 88, que foi eleito um congresso com função constituinte. Claro. Aí eles fizeram uma constituição para eles. Eles fizeram para eles. A Constituição aqui foi feita toda para eles. Essa que é a verdade. Claro, sem dúvida. É uma Constituição. Ô, doutor Hernani, e as eleições do ano que vem, hein? 2022 está aí. Vamos falar em governo federal. Porque hoje é o que o senhor falou. As pesquisas botam o Luiz Inácio da Silva sempre liderando as pesquisas contra o Bolsonaro em segundo e daqui a pouco em terceiro, pelas pesquisas que a gente vê. Mas eu não vou discutir pesquisa, eu não acredito em pesquisa, mas não vou ficar discutindo pesquisa. E nem é minha função aqui. Mas se trabalha também essa terceira via, porque diz que muito Tomé dizia isso aqui, semana passada, o prefeito, muita extrema esquerda não interessa, e muita extrema direita também não, o bom é o equilíbrio é uma terceira via. Como é que você vê isso, doutor Hernando? Essa terceira via, vamos deixar bem claro, não é na BR-470. Porque de Indaial para cá, quando comecei a fazer programa de TV, faz 22 anos, 1999, janeiro, eu dizia, e nos primeiros programas você teve lá quando nós trabalhávamos fora presídio, que era para tirar da Rua 7. De 470 eu sempre falei que eu ia viver mais 40, 50, 60 anos e não ia ver a duplicação da 470. Sim. Vai estar duplicado até Indaial, vai, que agora está andando bastante metade. Aqui mais um ano, 2, 3, aí está tudo pronto. Mas de Indaial para cá nem projeto tem, estimado. Então nós não vamos ter, como é que nós vamos crescer, desenvolver, se nós não vamos ter a duplicação da 470. Entendeu? Então, eu só quero voltar a esse assunto, porque isso é um assunto que se debateu muito e as lideranças nossas empresarial, pelo menos, brigaram muito para que isso acontecesse. Eu não vou tirar o mérito das lideranças políticas que também trabalharam, mas a coisa não andou de Indaial para cá para nós. A força política de Indaial para baixo é que resolveu o problema deles. E agora o governo do estado ainda botou 400 milhões para resolver mais rápido ainda a duplicação da região que interessa, Blumenau, Gaspar. Eu não tenho nada contra, é uma região belíssima, crescente, mas o Alto Vale não pode ficar à mercê de esperar mais 20, 30, 40 anos para ter a duplicação da 470. E aí os caras brigando para ter uma terceira via, porque a terceira via vai resolver o problema do país. Não é o Bolsonaro e nem o Lula que vão resolver. Essa é a história de terceira via. Bom, eu já acho que a candidatura do Lula, eu entendo que ela não vai se concretizar. Se consolidar também, não? Não vai se consolidar. Não vai. Estão criando todo esse jogo de cena, essa fumaça.
porque o Bolsonaro fechou a porta das propinas, né? Ali cortou tudo, né? Cortou da imprensa, cortou de todo mundo. E tem muita gente querendo que isso volte, né? Eles não querem exatamente a volta do Lula, eles querem voltar. Pronto. Eu sei, é voltar para o esquema de poder comandar a corrupção, de poder comandar. Então, é verdade, isso que é verdade. Eu acho que Verdade. se não voltar o Bolsonaro, tem de voltar alguém com o perfil dele. Hoje, assim, você vê o Tarcísio, né? O ministro Tarcísio. É banho em cima de banho, né? É verdade, porque a gente se surpreende todo dia, né? Se surpreende com as obras, o conhecimento, a capacidade dele de gerir a coisa pública. Aí vem o grande segredo, né? O gestor ele tem que ter ótimos assessores. Isso são secretários, ministros. E o Bolsonaro também acho que foi feliz, porque um outro aí que teve que trocar e trocou alguns, mas no geral são muito competentes. A da agricultura lá, a Tereza Cristina. O agronegócio, hoje nós estamos alimentando o mundo. O mundo nós estamos alimentando. Então, de certeza, Neri, eu acho que essa luta, ela não pode parar. Ela não sei se está sendo bem conduzida, mas o povo, parece que hoje nós sabemos, assim, o povo, nós povo, assim, já sabemos o nome de ministros, já estamos acompanhando, distinguindo, assim. Eu fico impressionado com aqueles cegos, aqueles sem memória. Né? O Bolsonaro é muito corajoso, porque ele enfrenta tudo de frente, não corre do pau, ele enfrenta a imprensa, ele enfrenta os adversários, ele fala do jeito dele, ele fala a linguagem popular mesmo, que é muito popular. Eu acho que às vezes ele fala um monte de bobagem também, mas ele não tem medo de falar e fala. E aquela facada lá na eleição, que também foi uma coisa muito estranha, porque quem é que não sabe que foi muito estranha? Sim. Foi muito arquitetada, mas na verdade era para tirar a vida do candidato Bolsonaro. E a morte não se consumou. Mas a investigação também não andou muito. Parece que agora vai parece voltar. Que tá. Mas, doutor Hernani, foi em 2018, né? Se o Supremo não mandar o TRF lá parar, a coisa é capaz de sair. São tudo muito... Esse Supremo, eu acho que... O Supremo eu vejo de outra forma. O Supremo é a minha família, é o doutor Hernani, aí a nossa equipe de trabalho aqui do Diário do Alto Vale, as pessoas de Rio do Sul que a gente conhece que são de bem, e a grande maioria de bem. Isso são pessoas supremas. Isso é o Supremo. Onde nós tem o prefeito que trabalha correto, é uma coisa suprema. A Câmara de Vereadores está atuando correto, fiscalizando o executivo, legislando, fazendo a sua função, é coisa suprema. Agora, a política está complicada, doutor Hernani. Doutor Hernani, eu queria, se eu ficasse muito à vontade, se tiver alguma coisa que eu não falei, eu gostaria, Neri, você não falou isso, mas eu quero falar. Neri, fique bem à vontade. Não, Neri, eu te agradeço pelo prestígio de me trazer aqui, prestígio maior. Eu pensei que vinha um frescalzinho para eu levar para casa, porque aquele que eu levei lá daquela carreteira era muito pequenininho, um pedacinho. Ninguém falou. Bem rapidinho. Como é que é essa iguaria do frescal? Ele é uma coisa pioneira em São Joaquim? Olha, o joaquinense, pelo menos, inventou um nome, frescal, né? É uma carne de sol, né? Ela é muito parecida com a carne de sol. Parecida, não é a carne de sol ainda, né? Lá em São Joaquim, você tem assim, o Viterbo, que se diz que é o pai do frescal, que foi ele. Né? Para nós aqui foi o doutor Hernani, né? Que você trouxe o frescal para nós aqui. Mas mesmo. Parece que o Lauro Zandonade, lá, que é o dono do frigorífico Frigozan, meu amigo Lauro. Frigozan, a parcela dele um pouquinho maior na montagem do frescal, pelo menos foi dado esse nome. E o frescal não é só de carne bovina, né? Também tem de ovelha, de suíno também, né? Então, o joaquinense é o melhor frescal do Brasil. Vamos dizer assim, podemos chamar que lá atrás, com todo respeito ao nome, né? Seria uma carne de caboclo? Não.
De Não vou gente dizer- mais simples? De Não. gente mais simples? Não vou te Não? dizer isso, porque o Frescal, ele nasceu assim, pelo menos pelo que eu conheço, assim, quase como iguaria, né? Pra mim é uma iguaria. Pra mim Iguaria, é. porque o Shark esse é tradicional, ele era Mas ele tem historicamente, Ele tem, assim, uma coisa muito parecida com o Shark, só que não é o Shark, né? quer dizer, é menos sal, menos tempo, sal, menos tempo, de cura e tudo mais. Então ele quase como uma iguaria. Então não claro. dá de dizer que era de caboclo. Não, caboclo comida era charque mesmo, né? E não é uma carne que tem um preço assim barato, né? Ela é um Ela preço. encareceu bem, né? Encareceu bem. É uma Encareceu carne bem. diferenciada. Porque com essa carne frescal, você faz no espeto, você fazia de forno para nós no Ouro Verde, embaixo do salão, com batata ao redor, naquela forma, levava o seu forninho elétrico, lembra, doutor Hernani? Quantos frescal foi feito lá? Qual foi o amigo que deu um forninho? Eu vou mandar consertar. Luiz Antônio? Não foi. Não foi? Luiz Antônio levava. Ele levava. Ele levava. Luiz Antônio Trierweiler. O Nelo, Meu Nelo compadre. jogava lá com nós? Quem? O Nelinho? Não. Não. O Ora vereador, de repente era o da... Vereador que ia lá? Jogava lá com nós, o... Vereador que jogava lá conosco, não lembro. Um dia ele pegou e disse, eu vou trazer um forninho que eu não uso lá mais. E ele deixou para nós lá? Deixou, que é o que ficou depois lá para os hockey e coisa, nós deixamos lá de presente lá quando Mas enfim, eu lembrei desse assunto agora, só para encerrar. Então, doutora Ana, muito obrigado. Eu tenho aqui a minha água benta, né? Tá. Que o nosso estimado, eu recebi isso de várias pessoas, aqui está misturado. Água benta do Hidalgo Nascimento e da Nega, água benta do doutor Amir e da Adriana, água benta do Otto Martini, que também viajou para lá. Todos eles me disseram água benta para usar no programa. E água benta do Correia, que é o presidente do Caça. E talvez de mais alguns santos, porque é tudo santo isso aí, né? Então, eu uso a água benta de todos, que eu fui batizado pelo Divino Espírito Santo. E eu fiz um programa com o Dom Onésimo usando, e vamos fazer novamente, e usamos a água benta presenteada pelos amigos que veio de Israel, aonde realmente o lado espiritual é muito forte. Como nós estamos adentrando já numa corrida regressiva para o Natal, porque está tão próximo, eu quando digo Feliz Natal eles me chamam de doido, em janeiro Feliz Páscoa eles me chamam de doido, quando vem já passou. E é assim, que Deus te proteja, Amém. doutor Hernani, a família, neto, filhos, que a gente conhece todos. E muito próximo, porque desde pequenininho a gente, que o senhor chegou, convivemos muito proximamente. Ô, Neri, eu estava falando, esse é o teu segundo programa, eu assisti uma parte do primeiro programa. Com o que você prefeito fez com Tomé. O prefeito Tomé. Eu achei assim, Neri, eu estou dizendo assisti uma parte porque achei que ficou extenso. E nós, hoje aqui, eu venho aqui... 1h30 praticamente. Abobrinha um monte, né? Mas E eu, a gente peço sempre tem muita desculpa. conversa. E conversa boa, talvez não agrade a todos, mas a conversa boa, conversa sincera. Você não tem a dúvida, eu abro meu coração, eu contei coisa aqui que eu nunca tinha comentado com ninguém. É verdade, profissionais mas eu e sabia tudo que mais. você é assim. De repente nem devesse, eu me empolgo. Sempre que eu tenho alguma oportunidade assim, que eu me sinto à vontade, eu gosto de abrir o coração. Até vou botar uma peruquinha para comemorar, porque daí não fica mais bonitinho. Porque hoje eles não usam, o jogador de futebol não usa aqueles cabelos todo, não uso, todo penteado diferente. Eu não tenho cabelo, eu posso usar uma peruca, não posso? Qual é o problema? Então aqui no Rio do Sul, assim, tem amigos assim, que a gente traz no coração. Dr. Paulo Cunha, era meu advogado, hoje é meu médico. Doutor Paulo Cunha, querido, estimado como advogado e como médico, como pessoa, né? Pessoa, o Jair Teixeira. Lembrei disso aqui, doutor Hernani, ó. Pois é, não é bobo. Não, isso aqui é o nariz do Pinóquio. O que é o Pinóquio? É a mentira. Sim. Tem muita mentira na política, doutor Hernani. Tem, né? Nós estávamos falando até agora aqui, né? Infelizmente tem muita, né? Muita, né?
muito. O Paulo deram uma facada nas costas dele, né? Mas, se Deus quiser, se recupera. Ele não merece coisa melhor. Ele agora é candidato a deputado, né? Pré-candidato, claro, né? Tem que passar na convenção. Como é que você vê a candidatura do Dr. Paulo Cunha, que foi vice-prefeito, advogado, é médico, um cara muito querido, família tradicional? Ele está trabalhando essa hipótese, né? É que vai ter apoio? Porque tem que ter apoio, né? A gente espera, né? Porque você passou como candidato, você sofreu muito também, como pré-candidato, candidato, enfim. Normalmente quem te trai não é o adversário, né? Quem te trai normalmente é quem está próximo, né? Não. É. Adversário é inimigo, né? Adversário é inimigo. O cara que trai normalmente é aquele que está próximo, né? Só trai quem está próximo, né? Doutor Hernani. Mas eu desejo, assim, muito sucesso ao Paulo, que é uma pessoa boníssima, né? E segundo o prefeito Tomé, o deputado Milton não vai mais, nós precisamos de um representante rissulense lá, né? Evidente. É que você estava falando 470. Por que ela para ali embaixo da serra? Para ali, né? Parou em Indaial. O pessoal lá embaixo quer só pegar os votos daqui de cima para a comodidade deles, né? Sim, o que interessa para eles, né? O que interessa para eles. Nós temos aqui de trabalhar na nossa... Doutor Hernani, muito obrigado. Que Deus te proteja bastante. Agradeço, um abraço a todos que nos prestigiaram nesse momento. Desejo ao Neri, ao Claudinei, ao Diário Alto Vale, ao podcast. Eu tenho dificuldade para dizer essa palavra, né? Podcast do estimado aí. Do estimado. Então, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado de coração. Sabe que em mim, na minha família, vocês têm amigos, companheiros e estamos aí para servir naquilo que for possível, né? Nosso abraço aos vascaínos, que de vez em quando nós temos dado alegria, né, Claudinei, para os vascaínos. Ontem tropeçamos frente à Chapecoense. Que alegria dos vascaínos. É um momento de glória para eles, né? A amigadinho, o João, o Zone, nós vamos frequentar. Mas o Vasco matematicamente ainda tem chance de subir. E tem que acreditar, né? Tem que acreditar. Você acredita? Eu acredito que nós estamos dando muita alegria para eles. Né? Mas um abraço a todos vocês. Desculpa as besteiras, os equívocos cometidos. Mas é um prazer estar aqui. Neri, sucesso nessa nova empresa. Eu estou muito feliz que você veio e muito feliz que você confirmou. Aqui, eu vou pegar o meu martelo aqui. Você confirmou. Eu posso me aposentar e vou me aposentar um dia, vou botar o pijama, mas não saio do Rio do Sul. Obrigado. Aqui, ó, agradecendo muito aqui ao nosso Franquito, o Papai Noel mais original de Rio do Sul e do Alto Vale, que é o nosso parceiro na confecção dessa mesa. Essa mesa, o Franquito lá do Moro, cunhado do Rabicó. O Franquito é uma pessoa muito querida, ele participou do projeto. O Vladimir Vieira, da Distinto Decor, lá do Cantagalo, parceirão. Elvis Propos, da Estilo Chapeação e Pintura do Cantagalo, que participaram desse projeto aqui, confecção não dos microfones, mas dos aparelhos para encaixar os microfones, o Vladimir, o Franquito na confecção da mesa do projeto, e o Jean Goral e o Claudinei, toda a equipe do Diário do Alto Vale, que dão sempre pra gente esse sustentáculo para poder iniciar o programa como a gente começou, com o prefeito Tomé, agora com o doutor Hernani. É um programa muito democrático para a gente vir e abrir o coração mesmo, mostrar o potencial, falar das suas virtudes, falar das coisas que temos que falar. E dizer, ó, estamos sempre nas redes sociais, sempre. YouTube, Facebook, Diário do Alto Vale, entre lá e nos acompanhe. Que vem muita coisa pela frente e vem muita pessoa importante e vem as pessoas simples, vem as pessoas para cantar, para falar de esporte, falar de cultura, falar de política, falar de medicina, de saúde, essa coisa toda. Obrigado, até o próximo. Obrigado, doutor Hernani.